Bora lá, gente. Auriculoterapia no Dia Mundial do Combate à Asma. Olha isso, gente. Olha essa imagem, né? Vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre pulmão também. Olha os pulmões, os brônquios, o que que acontece, né? O que que acontece com esse pulmão? Olha lá, ó. A asma é uma das doenças crônicas mais comuns. Eu não sei se você sabia disso. Opa, deixa eu ver aqui. Não sabia, não sei se você sabia exatamente disso, mas ela é uma doença crônica e extremamente preocupante. Comum, repercute em falta, normalmente atinge muitas crianças e, claro, né, repercute muito aí nos escolares, né, e também trabalho. Problema mundial de saúde que acomete nada mais, nada menos que 300 milhões de pessoas. Lembra que eu digo para vocês, não é falta de paciente, está faltando uma conexão aí, mas falta de paciente jamais será para o seu atendimento. Problema mundial de saúde que acomete mais de 300 milhões de pessoas. No Brasil, existem cerca de 20 milhões de asmáticos. Aquele dado de 300 milhões é nível mundial, tá? 20 milhões, nível Brasil, 20 milhões de asmáticos. E a auriculoterapia, o que vocês acham? Pode ajudar? Pode ajudar? A auriculoterapia pode fazer com que esse paciente melhore? Será? Olha, vou falar para vocês que tem muito resultado aqui que nós vamos poder atuar com esse paciente que eu quero mostrar para vocês, tá? Quero mostrar para vocês aqui. E ainda vou falar, claro que no final, como que o ponto do vago vai ter relação com o problema do asmático. Olha aí, ó. Interessante, né? Interessante. Se prepare. Olha outra questão aqui, gente. Segundo o Ministério da Saúde, ocorre no Brasil cerca de 350 mil internações anual. 350 mil pessoas têm que ser internadas. Gente, isso aqui é tema que vocês podem estar explorando mais para prevenção. Pensaram nisso, gente? Prevenção em escolas, prevenção em associações. Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. Conceito, gente: doença caracterizada por uma inflamação das vias respiratórias, desencadeada ela por diversos deflagradores, tá? Que resulta em broncoconstrição, quer dizer, ela vai fazer uma constrição dos brônquios, né? Impedindo uma passagem do ar natural, tá? Vai acontecer isso, claro, de forma parcial, o que torna a respiração difícil, tá? Difícil mesmo. Olha lá, quando os bronquíolos inflamam, segregam mais muco, e o que aumenta aí o problema respiratório, tá? Olha a diferença, gente, tá? Ali são os brônquios, bronquíolos, eles vão fazendo essa inflamação aqui, ó. Eles diminuem a luz, ó. Olha aqui a diferença desse, é como se fossem dois caninhos. Olha a diferença de um e o outro, ó. Tá vendo? Então, aqui o ar passa com mais dificuldade, né? Passa com mais dificuldade. Em uma crise, gente, de asma, os músculos lisos dos brônquios se contraem também. Eles se contraem, fazendo com que os bronquíolos se estreitem. A broncoconstrição. E aí, o que o paciente tem que fazer? Fazer uso de algo que dilate esse brônquio. Os tecidos que revestem as vias aéreas incham devido à inflamação e a secreção de muco nas vias respiratórias piora e dificulta ainda mais a respiração. As vias aéreas estreitas exigem que as pessoas façam, que a pessoa que está passando por esse momento, essa crise, faça mais esforço para respirar, tá? E na asma, o estreitamento é reversível. O que significa?
que com um tratamento adequado ou espontaneamente as contrações musculares das vias aéreas são interrompidas e a inflamação se resolve, de modo que as vias aéreas alargam novamente e o fluxo do ar passa de novo normalmente. Não é algo que é eterno ou para sempre. Não é uma deformidade que acontece e nada pode fazer com que volte. Ela vai voltar. É uma inflamação. E aí ela regride, tá? Ela volta ao normal, sim. Quais são os sintomas frequentes? E aqui, quando eu falo de sintoma, eu já quero que vocês fiquem atentos a quê? Quando eu falo de sintoma, gente, eu estou falando também de como você vai agir na auriculoterapia. Percebe? Aqui você já começa a ver como é que você vai agir. Falta de ar. Falta de ar, eu não tenho como fazer nada na auriculoterapia, tá? Mas eu posso melhorar, sim, como é que eu posso falar? Facilitar essa passagem de ar, tá? A falta de ar ocorre por quê? Porque há uma inflamação. Se eu tirar a inflamação, eu vou facilitar a entrada desse ar. Olha isso. Isso é pensar, isso é raciocinar, é não depender. Lembre, quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Falta de ar, tosse seca, chiado no peito. O que é o chiado? Aquele barulhinho, sabe? O paciente puxa assim, fica um barulho, um chiado no peito, aperto no peito, a opressão torácica, restrição grave ao fluxo respiratório, tem que puxar mais ar, né? A asma desenvolve mais em climas frios e poluídos, já vamos falar sobre isso também. Hiperreatividade brônquica, gripes, resfriados costumam agravar os sintomas, tá? Agravar os sintomas. Então, por isso, gente, que hoje falar de asma, ser uma doença crônica, nós temos como prevenir, e essa é a nossa busca. E na auriculoterapia nós conseguimos. Por quê? Porque a gente vai eliminar principalmente os quadros que o desencadeiam. É isso que nós vamos conversar. Mas ainda falando sobre sintomas, olha lá. As crises, elas vão variar. Claro que a frequência varia, a gravidade vai variar. Algumas pessoas têm asma e elas nem apresentam sintomas, né? A maior parte do tempo, você não vê ela com sintoma nenhum. Apresentam, às vezes, episódio breve, rápido, passa rápido, uma leve falta de ar. Algumas nem apresentam os sintomas, elas apresentam tosse. Muitas vezes não apresentam o chiu no peito, né? Algumas apresentam os sibilos a maior parte do tempo e outras sofrem crises gravíssimas, principalmente após infecções virais, exercícios ou exposição a outros desencadeadores. A asma está muito relacionada ao emocional, gente, ao emocional. A tosse pode ser o único sintoma em algumas pessoas. E o pior, é difícil de diagnosticar. Ela só tosse, mas não tem o chiu no peito. E aí é mais difícil. Algumas pessoas com asma produzem um catarro, um escarro amarelado, claro. Algumas vezes pegajoso, então também dificulta o diagnóstico. Em algumas pessoas, a crise da asma ocorre principalmente à noite. Asma noturna. Crises que ocorrem durante a noite podem indicar uma asma mal controlada, quer dizer, dá para a gente controlar as crises de asma, tá? Agora, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu vou falar aqui para vocês sobre os gatilhos das crises de asma. O que são gatilhos? Quando eu falo em gatilho, o que você entende? Eu falo, olha, presta atenção que agora eu vou falar dos principais gatilhos das crises de asma. Por que é tão importante você prestar atenção nesse momento? Quero ver se vocês entendem quando eu falo isso. Coloca para mim no chat. O que vocês entendem quando eu falo que é o principal gatilho da crise de asma, os principais gatilhos? Por que eu estou falando isso? É o que causa, gente.
O que causa, o que desencadeia a crise. Olha, eles dão início aos sintomas, é o que desencadeia. Isso mesmo. Perfeito. Então vocês estão ligados aqui no que está acontecendo. E se é o que ativa, o que desencadeia, eu posso prevenir. Por isso que eu falei que é tão importante vocês estarem presentes agora nesse momento. Presente que eu quero dizer assim, ó, se revestir de EPI. O que é o EPI? Energia, presença e intenção. Se você atende ou quer atender pacientes com asma, aqui é um bom momento para você lembrar que você é um profissional da saúde ou se torna um a partir do momento que você faz a auriculoterapia e que você quer além da meia dúzia de pontos, que você quer saber mais. Por quê? Porque se você não sabe prevenir, você vai ser só um profissional da doença e não da saúde, tá bom? Então, olha lá. Aqui eu vou alertar o meu paciente. Opa! Ai, sabia que não ia dar certo isso, né, gente? Deixa eu já vejo aqui. Peraí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Vocês estão vendo normal ou vocês estão vendo grande? Energia, presença e intenção. É isso aí. Energia, presença e intenção. Muito bem. Coloca para mim aqui se alguém está vendo a apresentação normal ou se está dando alteração. Tá normal para vocês? Então, beleza, só tá para mim. Só deu alteração para mim, então. Você tá grande. Olha lá, não tá normal, então. Tá grande. Ah, agora sim. Beleza, gente. Tá travando, agora sim. Talvez veja a tua internet, tá, minha querida? A apresentação não aparece, normal. Agora vocês estão vendo normal? Agora para mim voltou normal. Beleza. A apresentação só não aparece, ok. Agora vai aparecer. Tá aqui, gente. Então vamos lá. Gatilhos, gente. Olha lá. Genes, tá? Genes. Tem, claro que tem suscetibilidade à asma, existem genes para isso, tá? Então, sim, tem uma característica aí genética, tá? Genética. Infecções no trato respiratório superior, tá? E pneumonia são também desencadeadores infecciosos comuns, gente, comuns. Exercícios podem ser um gatilho. Que exercício? Exercício físico mesmo, tá? Exercício físico mesmo. Pode ser também, principalmente em ambientes frios ou secos. O ar frio por si só também desencadeia os sintomas, tá? Irritantes inalados. Ó, olha aqui a pergunta que me fizeram. Poluição do ar, fumaça de cigarro, perfume, produtos de limpeza, cheiro de tinta, também pode desencadear sintomas nos pacientes com asma. Então, esse é o momento, gente, vocês têm que estar atentos, porque sim, são os gatilhos que disparam uma crise. Se eu consigo prevenir, melhor, menos crise meu paciente vai ter, tá? Emoções. Lembra que a gente falou de um componente emocional muito forte? Olha lá, emoções como ansiedade, raiva, agitação, medo, às vezes desencadeiam também algumas crises, tá? Então, emocional. Aspirina e anti-inflamatório não esteroides, né? Desencadeiam crise em quase que 30%. 30% das pessoas com asma grave, tá? Olha isso. Aspirina, hein? E anti-inflamatórios. O que é anti-inflamatórios não esteroides? É anti-inflamatório comum que a gente usa direto, que não é corticoide, por exemplo, né?
Ó, refluxo gastroesofágico é um gatilho entre pacientes com asma, possivelmente por conta da broncoconstrição, reflexa induzida pelo ácido esofágico ou por, às vezes, a microaspiração, tá? Desse ácido. Olha isso, hein? Quanta coisa a gente pode... Essa é uma tela, pessoal do YouTube tem slide aqui, do Face também, Instagram não consigo transmitir os slides aqui, mas essa é uma tela, gente, que vale a pena vocês printarem, guardarem essas informações, tá? Para vocês poderem depois passar isso para o paciente de vocês, tá? É multifatorial, vários fatores podem desencadear, tá? Ali, quando eu falo cheiros, pelos, poeira, já inclui-se tudo, tá? Existe um mito, porque o pelo do gato, não é só do gato, é de todos os animais, né? O ácaro por si só, a poeira mesmo, também vai interferir. Os fatores ambientais do risco da asma podem também ser divididos em 3 grupos, gente. Exposições a alergênicos, alimentação e fatores perinatais, que é quando a criança tá ali, bebezinho, tá nascendo também, tá? Também pode acontecer, tá? Olha lá. Nos asmáticos, as vias aéreas estreitam-se, né? Diminui em resposta aos estímulos que normalmente não afetam as vias aéreas em uma pessoa que não tem asma. Então, qualquer coisa, às vezes, no ambiente, afeta. E aí, o paciente sente. Na asma alérgica, os alérgenos, inalados, como pólen, partículas de ácaro, penas e pelos de animais, combinam com a imunoglobulina do tipo E, um tipo de anticorpo. E ela desencadeia a liberação de substâncias químicas causadoras da asma, causando o estreitamento das vias aéreas e gerando essa dificuldade em respirar. Tá? O estresse e a ansiedade também podem desencadear a liberação de histamina, estimular o nervo vago, que está conectado com o músculo liso das vias aéreas. Olha isso. E aí contrai-se e estreita os brônquios. Olha isso, gente. Olha essa informação. Fala para mim, essa informação você já sabia? Você já sabia que, por exemplo, a asma, né, os alérgenos de uma forma geral, pólen, ácaro, penas, pelos, elas combinavam com imunoglobulina do tipo E desencadeavam a liberação de substâncias químicas causadoras da asma? Vocês sabiam dessa informação? Que causava o estreitamento das vias aéreas? Que o estresse, a ansiedade também pode desencadear a liberação dessa histamina e estimular ainda o nervo vago? Olhe isso. Vocês sabiam disso? Tá vendo como é importante a gente conhecer mais? A gente ter mais noção do que está estudando, do que está fazendo? Não é fazer por fazer, mas sim saber. Vocês sabiam que o nervo vago estava envolvido? Que o nervo vago estava envolvido com essa liberação? Com a musculatura lisa e aí estreitamento das vias aéreas? Percebe, gente, como é importante a gente estudar? Legal, hein? Então, vamos lá. Olha lá. Alimentação aqui, ó. Alimentação com baixo teor de vitamina C, vitamina E, ácido graxo, ômega 3, tá? Aqui, a asma também está relacionado com os fatores perinatais, como baixa idade materna, nutrição materna precária, nutrição precária, prematuridade, baixo peso ao nascer, que normalmente está atrelado à prematuridade, e essa é uma das mais importantes, ausência do aleitamento materno. O aleitamento materno, gente, é um fator muito importante para a gente diminuir os problemas respiratórios no bebê. Então, no mínimo, ganhou neném? Tem que amamentar 6 meses, no mínimo. Depois, 1 ano, se puder, tá? 1 ano pelo menos. Ia ser muito legal.
Muito legal. Aqui entra uma coisa que eu quero comentar com vocês, que eu acho também bem importante, é o ritmo circadiano, tá? O que que o ritmo circadiano e a asma têm em comum? O que que tem? Vocês sabiam que tem algo em comum? Sabe o que é o ritmo circadiano? Tá? Olha só, olha como é importante. Vamos lá, vamos pegar um por um, tá? Eu separei em 4 blocos de informação para não ficar muito poluído e muito cheio de informação. É que a gente quer passar informação, quer passar tanta informação, só que quando a gente coloca muita coisa, acaba às vezes confundindo. Vamos lá, ó. Houve uma pesquisa realizada pela Escola de Medicina de Harvard e a Universidade de Oregon, que revelou que 75% das pessoas com asma relatam piorar a gravidade do quadro à noite. Muitos fatores comportamentais e ambientais, incluindo exercício, temperatura do ar, postura e ambiente de sono, são conhecidos por influenciar a gravidade da asma. Então, gente, sim, a temperatura e a poluição interferem nos quadros de asma, tá? Interfere. Só que olha só, postura, ambiente de sono, tá? Então tem mais do que a gente imagina. Na pesquisa, os participantes com asma tinham sua função pulmonar mais baixa por volta das 4 horas da manhã. E um agravamento da asma que normalmente pode ser ocultado no sono. A equipe descobriu que haviam influências aditivas do sistema circadiano e do ciclo comportamental entre sono e vigília, sugerindo que os efeitos circadianos e do sono podem contribuir para o agravamento da gravidade dos quadros de asma. Então, você olha como é importante você dormir uma boa noite de sono, tá? E aqui já fica um alerta para a auriculoterapia. Já fica um alerta. Níveis de gravidade da asma, ó. Ela pode ser intermitente, onde os sintomas das pessoas ocorrem até 2 dias, aparece 2 dias na semana, volta, não interfere na atividade física, a pessoa tem até uma vida normal. Leve persistente, os sintomas ocorrem mais que 2 vezes na semana, mas limitam as atividades diárias apenas levemente, tá? Nada que interfira no seu dia a dia. Agora existe a moderada persistente. Aqui começa a incomodar mais seriamente. Ó. Os sintomas ocorrem diariamente e limitam algumas atividades da vida da pessoa, tá? Às vezes é que o uso de medicamentos já é contínuo. Opa, deixa eu só voltar aqui, que o último ali, acho que é importante a gente falar, né? Aqui, ó, grave, persistente. Os sintomas ocorrem durante todo o dia e interferem excessivamente nas atividades da vida diária. Tem pessoas, gente, que às vezes não conseguem andar determinados caminhos, né, distâncias, percorrer determinadas distâncias por conta de falta de ar, não consegue andar, não consegue se deslocar. Então, olha como um quadro de asma pode se tornar insustentável. Ou mesmo tossir, 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 tossir sem parar. Já pensou, gente? Tá? Você querer respirar e não conseguir, né? Ficar ali sufocado. Então, é algo que tem que chamar a nossa atenção. E aqui vem, além dos gatilhos, os sintomas, né? Muito importante você ver, ó. Grave, persistente, moderada, leve, persistente e intermitente. Existem níveis. É isso que a gente sempre fala. Um paciente nunca é igual ao outro. Por isso, você precisa fazer uma boa anamnese. A asma também é um dos fatores de risco do Covid-19. Olha lá, ó. Não é a primeira, mas ela está presente. Comorbidades, aqui embaixo, né? Você pode ver, ó, comorbidades e fatores de risco dos óbitos de pessoas que tiveram ali a síndrome respiratória aguda grave, né? Por Covid. Então, você vê como a cardiopatia, diabetes, doença renal, doença neurológica, pneumopatia, imunodepressão, obesidade, asma. Então, interfere também. É um fator de risco.
Tratamento convencional, e aqui eu quero que você comece também a fazer a correlação. Olha lá, asma, gente, não tem cura. Não tem cura. Asma não tem cura. Porém, ó, ela varia de paciente para paciente. E ela também varia ao longo do tempo de um mesmo indivíduo. Às vezes, hoje, esse indivíduo tem problemas mais graves e ela pode ser amenizada, tá? Assim como ela pode ir piorando com o passar da idade. Importante é evitar o contato com os gatilhos, como nós falamos anteriormente. Se eu sei os gatilhos que disparam a minha crise, opa, eu vou evitá-los. E se eu posso orientar o meu paciente em relação a isso, eu estou fazendo prevenção. Aí sim eu estou sendo um agente de saúde, tá? A maior parte dos pacientes com asma, eles usam 2 tipos de medicação aqui, ó. Medicação controladora, que serve também para prevenir, né, o aparecimento dos sintomas, evitar as crises da asma. Às vezes são corticoides, que são bombinhas, são inalados, ou às vezes até a associação de drogas broncodilatadoras também, para evitar, para diminuir a inflamação dos brônquios e diminuir o risco das crises. E há uma medicação de alívio, que é quando já estou na crise, que serve realmente para aliviar os sintomas quando há uma piora da asma, do quadro de asma. E agora eu pergunto: existe relação entre o nervo vago e a asma? Depois de tudo aquilo que a gente já falou aqui? Existe, né, gente? Olha lá. Qual é o papel do nervo vago na respiração? Olha, o vago é um dos principais componentes do sistema nervoso parasimpático que controla as ações involuntárias do corpo. Involuntárias, gente, involuntárias do corpo. Enquanto que o sistema nervoso simpático nos deixa preparados para a ação, para correr, para entrar em ação, num mecanismo que gera uma série de respostas preparatórias, né, para os órgãos, por exemplo, ele nos deixa pronto para agir. Então, nosso coração tem que bombear mais, intestino funcionando, pulmão para respirar bem. O simpático, isso é o simpático. O parasimpático, lembra que é o freio. Ao contrário, ele desliga a máquina. Então, o simpático nos ativa e o parasimpático nos freia, tá? Desliga a máquina, trazendo um relaxamento, o descanso, a recuperação, a regulação da frequência cardíaca e respiratória, tá? O nervo vago, gente, até por atravessar o corpo, né? Porque ele atravessa nosso corpo, ele faz esse papel. É essa via de comunicação que transmite sinais ao cérebro para ele relaxar, mostrando que o perigo passou. O simpático nos ativa, o parasimpático nos acalma, tá? Então, ele tem papel na respiração. Esse é o papel do nervo vago na respiração. Ele nos prepara, por exemplo, para acalmar, certo? Por isso o nervo vago é tão importante na frequência respiratória, tá? E a auriculoterapia, gente? A auriculoterapia na asma, o que nós podemos fazer? Eu já estava falando para vocês aqui de alguns sintomas, né? Algumas pessoas já até viram isso, né? Até viram como é que nós podemos estar atuando. Será que a auriculoterapia atua nessa asma aqui? Olha esse aqui, quer ver uma coisa? Olha esse caso aqui, ó. Isso aqui é a resposta clínica, ó. A Gabi Conessa colocou lá, ó, tirei minha filha pequena de uma crise de asma, tarde da noite, a bombinha estava vencida e rápido peguei meu kit de sementes e foi incrível, passou em poucos minutos. E a Sueli, paciente, ela tinha alopecia, ansiedade, estresse e asma, e teve uma melhora na asma com a diminuição do uso da bombinha. Isso é uma coisa muito legal da gente ver também, sabe? Por quê? Porque o que a gente percebe é que o paciente melhora o quadro de asma, e alguns, eles permanecem e permanece essa melhora, e eles começam a espaçar as crises. Eu tive 2 casos que me chamaram muita atenção,
Primeiro foi um filho também, né? Meu filho ele tem asma, mas a asma dele é só tosse, ele só tosse, tanto que eles demoraram muito para diagnosticá-lo como um paciente asmático, né? Ele só tosse. E eu estava numa praia e a farmácia fechada, cidade mais de interior, poucas pessoas. E aí, gente? Não tem farmácia, não tem medicação, o que você faz? Kit de auriculoterapia, fiz a auriculoterapia, ele dormiu a noite inteira. Ele começa a tossir e não para. E ali ele dormiu a noite inteira, assim, fiquei super feliz com esse caso. E o outro foi de uma paciente que usava bombinha todos os dias, crise. E foi a minha primeira paciente na auriculoterapia. No ambulatório, ainda estava fazendo a formação, e aí que eu comecei a ver uma auriculoterapia de resultado. Porque você via exatamente o paciente diminuindo o quadro. Ela tomava anti-histamínico, bombinha todos os dias e ainda tomava um corticoide. Ela parou com as medicações e a bombinha ela começou a alternar. E as crises param de vir tão frequentes, tá? Então, sim, é muito interessante você usar a auriculoterapia para atuar com esses pacientes. Qual é a ação que a auriculoterapia vai atuar aqui? Gente, o que desencadeia? Olha só, quando eu sei, por isso que eu falei que era tão importante vocês prestarem atenção na parte dos gatilhos. Quando eu sei que o que dispara os gatilhos, por exemplo, pode ser ansiedade, medo, emoções, eu tenho na auriculoterapia pontos para tratar as emoções. Quando eu sei que o que desencadeia os meus pacientes, por exemplo, uma crise, pode ser uma má qualidade no sono, opa, eu sei que eu posso tratar o sono. Eu sei que eu posso dar uma qualidade de vida melhor para o meu paciente só atuando aí. Ah, que mais que eu posso fazer, gente? Eu tenho na auriculoterapia pontos, por exemplo, como o pulmão. Eu tenho ponto, e esse é um ponto que não pode faltar. Se eu falar para você assim, Lirane, variam os pontos de paciente para paciente? Sim, vai variar. Porque tem pacientes que o maior problema deles está relacionado com o emocional. Tem outros que são genético. Então, vai ter uma diferença. Agora, tem coisas que não mudam. Por exemplo, o ponto do pulmão eu tenho que pôr. Por que eu tenho que pôr o ponto do pulmão? Vamos ver se vocês pegam essa. Por que eu tenho que pôr o ponto do pulmão? Quem me diz? Por que vocês acham? Olha só, enquanto isso, olha só esse caso, ó. Consegui tirar minha paciente da crise controlar sem bombinha. Foi muito bom. Olha que legal, hein? Você vê, ó, eu publiquei 3 artigos onde testamos xaropes broncodilatadores, né, de uso contínuo e todos causaram erosão dental, marcas, manchas, desgastes nos dentes em graus diferentes. O sulfato de salbutamol foi o pior. Isso nunca vi médico reportar. Tá aí. Aí que você começa a ver, né? Por conta da respiração, gente, pulmão bilateral, pulmão é o órgão-chave da patologia. Por causa dos brônquios, começamos, tá? Vai lá, o que acontece com os brônquios? Ó, Patrícia, mesma coisa, ó, fiz isso na sexta, no desespero, estava com a bombinha vencida, fiz pulmão e sono. Que mais? Ó, para aliviar os brônquios, porque os brônquios é que inflamam. E aonde ficam os brônquios? No pulmão, porque ele é o órgão responsável pela respiração, tá? Só que eu quero que vocês lembrem assim, é o órgão afetado, é o nosso ponto, digamos, é o nosso ponto local, né? Se é que existe, é o nosso ponto. É porque há uma inflamação dos brônquios. Se eu tenho uma inflamação dos brônquios, eu tenho que pôr esse ponto. Então, esse ponto é pulmão, é dentro da estrutura do pulmão. Só que eu tenho o quê? Uma inflamação dos brônquios. Se eu sei que eu tenho brônquios inflamados, que ponto não pode faltar? Que ponto? Qual é o ponto? Ó, promove broncodilatação, tá? Que ponto vai causar isso? Que ponto? O que está acontecendo ali? É o órgão que causa tá? Ó, se eu sei dessa informação, o que eu vou fazer, gente? Se eu sei que eu tenho uma inflamação dos brônquios na asma, você entende? Que eu tenho que usar um ponto, ó. Eu tenho que usar um ponto, por exemplo, como adrenal. Percebe?
ou subcortes, mas o adrenal nesse caso é mais indicado. Por quê, gente? Porque ele é um anti-inflamatório, mas como ele trabalha com adrenalina e cortisol, se eu tenho meu emocional envolvido, ó, olha essa sacada aqui. Se eu tenho meu emocional envolvido, o adrenal eu ainda tenho o equilíbrio do cortisol. Se eu tenho equilíbrio de cortisol, de adrenalina, o que vai fazer, né? Vai estimular no meu corpo esse equilíbrio também, tá? Olha como é bom pensar, gente. E não assim, qual é o ponto? Né? É bom pensar. Cortisol também, tá? Cortisol também. O diafragma também é muito importante estar usando. Por quê? Porque eu tenho no diafragma, além do controle emocional, ele é que vai, ele é o músculo que controla a minha respiração. Ele vai dar amplitude torácica, tá? Amplitude torácica e vai melhorar, tá? E o que é um quadro? Ele é um quadro inflamatório? É, mas é um quadro alérgico. Então, olha outro ponto que não pode faltar: a alergia. Olha que interessante como você vai construindo tudo isso. E desde que nós soubemos ali estudando e vimos que o vago está envolvido, que ele estimula a musculatura lisa, por que não usar? Mas tem mais pontos? Claro que vão ter. Só que vai depender do quê? Do que vocês acham que vai depender a minha seleção de pontos? Pacientes reagem diferente, certo? Cada paciente, gente, é único. Cada paciente é único. Cada paciente é único. E eu vou depender para selecionar os pontos da melhor maneira possível. É isso aí, ó. A Cris falou tudo. Da anamnese, gente. Eu vou investigar o quadro clínico do meu paciente, eu vou buscar saber seus hábitos, vou querer saber cada vez mais do seu dia a dia, mas a anamnese é fundamental, tá? A anamnese é o que vai ditar a minha sequência de pontos. É o que eu vou selecionar. Alguns não podem faltar, mas eu preciso individualizar o tratamento do meu paciente porque um é diferente do outro, tá? Vai depender sempre do grau, do nível, se eu tô numa crise ou não, se eu tenho tosse ou não, se eu tenho falta de ar ou não, se tem emocional ou não. Eu tenho que saber da alimentação desse paciente. Vocês viram que interfere também. Mas sabe qual é a grande boa notícia? É que sim, a auriculoterapia pode ser usada para prevenir e tirar um paciente de uma crise aguda de asma. E se você sabe disso, nós temos que divulgar isso para o mundo, tá? Para o mundo. As pessoas também têm que saber disso. Nós temos 350 mil pessoas sendo internadas por conta de crise de asma. Temos mais de 300 milhões de pessoas sofrendo. Gente, não vai faltar paciente para você. Não precisa ter medo. Tem que divulgar esse conhecimento, sabe? Divulga esse conhecimento para mais pessoas, porque as pessoas estão precisando, muitas vezes, ouvir isso. Quanto mais nós colocarmos, né, falarmos sobre a auriculoterapia, mais as pessoas vão procurar.